Mas quando a gente começa a analisar, primeiro ponto, a origem da energia processada, a gente consegue ver que existem limites de operação de cada um dos tipos de fonte de energia. Seja pelo gerador ou pela bateria que tu está utilizando, ele vai ter uma potência máxima que ele suporta. Geralmente a potência é calculada diretamente por tensão vezes corrente. Em alguns casos, ela também é calculada por tensão e corrente efetivas. E aí é gerado em VA. A diferença do cálculo entre Watt e VA, vocês vão ver bem em máquinas elétricas, com o Frank. Mas aqui, não sei se eu deixo só claro assim, ó, existe uma diferença de potência medida em Watt e em VA. Quando tu quer especificar um componente e ele vai limitar a capacidade de energia do seu sistema, geralmente vai ser em VA. Ok? Em watt dá a energia consumida de fato, quanto de calor ele vai gerar ou quanto de trabalho ele vai gerar. Limite de operação. Ou um gerador ou uma bateria, algo assim é especificado pela sua potência. Né? Alguns outros componentes eles podem ser limitados pelos componentes eletrônicos. Digo, algumas fontes de energia podem ser limitadas pelos componentes eletrônicos que tem dentro. Normalmente pode ser limitado pela corrente máxima que suporta. Um diodo suporta uma corrente máxima, um transformador suporta uma determinada corrente. Ou também pelo próprio aquecimento gerado dentro dos componentes. Tem um, um caso curioso aqui, que é uma fonte bem específica, que é esse auxiliar de partida de carro. Que é uma caixinha pequenininha, né? Tamanho de um estojo, assim. Que tem umas baterias ali dentro e um circuitinho eletrônico. E aí tu bota ele em paralelo com a bateria do carro, ele não carrega a bateria do carro. Mas quando tu tentar dar partida e tua bateria está descarregada, a tensão da bateria vai cair instantaneamente. Assim, toda a partida cai de 12 volts lá para baixo. Aí ele vai lá e colabora e injeta um pouco de corrente para ajudar naquela hora o motor do carro da partida. Mas ele não consegue ficar injetando corrente ali durante 5 segundos, 10 segundos. Não consegue ficar gerando várias vezes, assim, ó, vou tentar 20 vezes partida com o mesmo auxiliar de partida. Ele vai sobreaquecer, porque ele é dimensionado para trabalhar durante um período curto. Se tu usar durante um período curto, tu consegue de repente drenar 100 amperes dele. Tranquilamente, um negócio que é bem dimensionado, né, numa marca boa, ele fornece realmente mais de 100 amperes no momento da partida. Mas tu não consegue manter isso por muito tempo, então sobreaquece internamente e os componentes dele limitam o tempo de operação. Isso também acontece aí em fonte de computador, tudo mais. Também os componentes internamente vão aquecendo. Mas nesse caso aqui, o dispositivo é pensado para uma aplicação em que vai ser intermitente o uso. Tu vai ligar ele, vai usar, de repente vai usar daqui a 2 dias de novo. Não vai usar daqui a 2 minutos. Então, o regime de operação é esse. Mas ele é recarregável? Como é que é? Eu nunca vi isso. Sim, é Essa recarregável. parte. Tu liga na tomada e recarrega ele. Não é, Ah, não mas, é, mas então ele tem assim tantas partidas, tá morto já, ou uma só. provavelmente tem pelo menos uma dezena de partidas. Ah, Mas assim, a bateria dele não tem uma capacidade enorme, assim, que não é uma bateria de carro que vai conseguir sim, sim. segurar a carga de um farol durante meia hora ligado. Ele não vai conseguir fazer isso, mas ele consegue, naquele momento que baixa a tensão da bateria, ele consegue injetar uma corrente bastante alta. Porque ele tem baterias de alta capacidade de corrente, não em alto volume de armazenamento, né? Hum. Um fenômeno parecido, ele acontece em aparelho de solda, inversor de solda eletrônico. Que os inversores de solda eletrônico, hoje em dia, eles são baseados em eletrônicos, em interruptores semicondutor, em transistores e em IGBTs, que são um tipo especial de transistor. Eles são limitados, alguns deles, os mais baratos, pelo aquecimento gerado internamente. Basta chacoalhando minha câmera é horror aqui hoje. Não posso encostar na minha mesa. Mas o que acontece? O equipamento de solda, alguns eles têm um regime de trabalho especificado. O fabricante diz lá, olha, ele pode trabalhar 10 minutos de forma ininterrupta, depois tu tem que parar 5 minutos. Aí o regime fica tipo 2/3. Tu não consegue trabalhar 100% do tempo operando, né? Mas de repente o tipo de serviço que tu vai fazer, tu não vai realmente precisar soldar um monte de coisa uma atrás da outra. Um aparelho desse tá muito bom, né? Agora, se tu trabalha com uma serralheria e tu precisa usar constantemente, vai fazer um serviço e vai ficar uma tarde inteira soldando, tu não vai querer ficar dando intervalo para o equipamento esfriar, né? Então, tem equipamentos que também sofrem desse tipo de limitação. São os dois tipos de fontes de energia, né? Tensão alternada, que vocês já viram aí em outras disciplinas, estão vendo comigo e vão ver em máquinas também. Ela tem aquela forma de onda característica, senoidal. Tensão de pico é tensão de pico vezes 0,7 dá a tensão eficaz dela.
corrente de picos vezes 0,7 também dá corrente eficaz. E tem toda essa caracterização por ser senoidal, por ter um período, que é um dividido pela frequência dela. Pico positivo, pico negativo. A média dela é sempre zero. Isso aqui é tipicamente o que a gente tem na tomada, né? Os geradores de tensão alternada eles são bastante simples porque tu tem um campo magnético, fluxo magnético passando ali entre o polo norte e o polo sul. Como no nosso caso ele estaria passando aqui no meio, entre essa região. Tu bota uma espira ali no meio e gira essa espira, vai induzir uma corrente nessa espira que está girando aqui. Você pode remover ela por esses terminais aqui. Então é a forma mais direta de se gerar. Consegue se gerar tensão com polaridade sempre positiva ou sempre negativa? Com o motor? Consegue. Aí ele bota uma escova aqui que comuta a ordem dos terminais antes de se tirar fora do eixo. À medida que vai girando o eixo, ele comuta a polaridade dos terminais para saída. Beleza, sai sempre com a mesma polaridade. Mas internamente eles funcionam todos baseados nesse princípio de girar uma espira dentro de um campo magnético. À medida que tu gira essa espira e tem corrente circulando na espira, esse eixo resiste a girar. Então tu passa a energia mecânica da resistência que ele está criando de girar para a energia elétrica nos terminais. Também a gente não pode falar de fonte de alimentação sem falar de transformador eletromagnético. Da forma que eu estou falando aqui, isso aqui é o transformador elementar, como a gente tem aí, transformador, elevador e rebaixador de 110 a 220. É o mesmo princípio também de um transformador que está pendurado num poste aí, né? 13.8 kV para trifásico, para 380, 220. Mas todos eles têm esse princípio de que as tensões nos terminais primário e secundário se relacionam pelo número de espiras, que é essa relação aqui de baixo. Vou até dar um zoom aqui que é importante ver essas relações do transformador. Nesse caso aqui, ó, o número de espiras em cada um dos lados, ó, primário N1, secundário N2. A gente fala aqui qual o sentido de fluxo de potência, se eu chamo de primário e secundário. A potência circularia daqui para cá. Mas todo transformador ele é bidirecional. Se eu alimentar ele pelos terminais do secundário, ele vai passar potência para o primário. Mas a relação de tensão de um lado para o outro ela se mantém proporcional ao número de espiras. O que quer dizer isso? O lado que tem maior número de espiras tem maior tensão. A relação é essa aqui. Se a gente for olhar ela não é tão difícil de lembrar. Que é tensão no secundário, o 2, proporcional ao número de espiras do secundário. Tensão no primário, proporcional ao número de espiras do primário. Então, se você vai fazer um transformador que eleve tensão de 100 volts para 1000, tu bota, sei lá, 10 espiras no primário e 100 volts e 100 espiras no secundário. 10 vezes mais espiras no secundário. Pegando um exemplo melhor. Tu quer elevar de 100 para 1000 volts, tu bota 30 espiras no primário e 10 vezes isso, 300 no secundário. Tu vai elevar proporcionalmente aí a tensão. A relação das correntes é inversa, olha só. A relação das correntes, isso aqui está igual, N2 e N1 está igual. Só que trocou aqui, de cima para baixo. Ó. O que quer dizer isso? À medida que as tensões entre os terminais de um transformador, de um lado para o outro, elas são proporcionais ao número de espiras, o lado que tiver mais espiras tem maior tensão, as correntes são o inverso. Quer dizer, se eu tiver 1000 vezes mais espiras no lado secundário, eu vou ter 1000 vezes menos corrente também que o primário. Então, se eu elevo a tensão, eu reduzo a capacidade de corrente daquele lado. Mas o que relaciona essas duas coisas? Olha só. Essa propriedade de elevar a tensão e diminuir a corrente, ela se conserva dos dois lados. Por meio da unidade de potência. Que é, se a gente for analisar um transformador, ele tem a mesma potência entrando e saindo, de uma forma bem genérica. A gente sabe que ele perde um pouco de energia, mas de uma forma mais elementar, ele tem a mesma potência entrando e saindo. Então, se eu tenho, pegar um caso prático, um transformador de 110 por 220, um transformador que eu estou operando um aparelho a 110 volts aqui em casa. Eu tenho um equipamento que é 110 volts aqui em casa. Tenho, sei lá, que é um videogame. 110 volts, consome 1,5 amperes. Se eu boto um transformador que rebaixa de 220 é o que está no primário, né?
para o secundário 110. Ele tem metade do número de espiras no secundário que tem no primário. Se aqui é 220 volts e na saída tem 110 volts, tem metade do número de espiras para rebaixar a tensão. Só que do lado do secundário eu estou consumindo 1,5 amperes. É o que a minha carga consome. 1,5 amperes, corrente. Do lado secundário. Qual a potência consumida no lado secundário, nesse caso? 110 vezes 1,5, né? Olha só, vamos fazer o cálculo aqui em cima. Potência secundária. 110 volts vezes 1,5 amperes. Isso aqui vai dar, puxando a calculadora aqui. 165 watts. Tá bom, para um videogame é bastante, achei. Como é que eu sei qual a corrente que vai circular do lado primário do transformador agora? As potências são praticamente constantes, então a potência do secundário é aproximadamente igual à potência no primário. Aproximadamente igual, que é 165 também. É uma aproximação, eu sei que vai perder um pouquinho, né? Mas como é que eu consigo também usar a mesma expressão para o cálculo, que é tensão vezes corrente também? Eu vou passar para a linha de baixo isso aqui. Então, se no secundário eu tenho 165 watts, eu tenho aproximadamente 165 no primário também. E no primário eu sei que a potência é essa, porque eu sei essa propriedade de que a potência é aproximadamente igual, e a tensão é 220 volts no primário, que é o lado de cá, tem mais espiras, é na tomada, né? Diretamente na tomada. Vezes a corrente, que eu não conheço. A corrente vai ficar, então, passando o 220 que está multiplicando, dividindo para o outro lado, né? 165 dividido por 220. A corrente vai ser aproximadamente 0,75 no primário. Porque aí, esse produto entre tensão e corrente vai se manter constante. Então, olha só, diminuiu a tensão. No meu caso, do meu videogame aqui, diminuiu a tensão de 220 para 110, mas a corrente sofreu o efeito contrário. Eu consumia 1,5 amperes em 110, agora eu consumo 0,75 do outro lado do transformador, que é o que a rede realmente entrega para o transformador na entrada. Valores aproximados aí. Isso aqui é uma análise bem elementar, né? Para a gente ter uma ideia de transformador. Provavelmente vamos ver com o Frank em muito mais detalhes, em máquinas elétricas. A especificação do transformador desses, então, é dado em VA, que é direto o produto de tensão e corrente efetiva. A gente não vai aqui aprofundar em falar em fator de potência e outras variáveis, mas quando a gente precisar especificar um transformador, peguem a tensão de operação, peguem a corrente e multipliquem. Direto. Esse exemplo aqui, que é um tráfego universal, elevador e rebaixador. Se eu quero rebaixar a tensão, eu ligo ela nos terminais vermelho aqui, 220, e dos outros terminais do preto aqui, terminal 127, eu conecto a minha carga e uso o meu videogame lá. Se eu quero levar, eu moro numa cidade em que a rede é 110, preciso levar a tensão para alimentar alguma carga 220, sei lá o que pode ser uma carga 220 aqui que fosse interessante. Alguma coisa que eu levei para lá, eu levei para Porto Alegre alguma coisa, que ela só pega em 220 volts. Oi? Como é que foi? Bah, tá falhando bastante. Videogame mesmo? É, pode ser. Uma televisão, um videogame, qualquer uma carga desse tipo, que precisa de 220. Eu vou alimentar ele nos terminais 110 aqui e vou conectar o meu dispositivo no outro terminal, no vermelho aqui. E a limitação dele, agora vamos tentar trocar de volta, ó. Ele é 300 VA, a potência máxima dele. Então, do lado 220, ele pode consumir no máximo 300 VA dividido por 220, 1,36 amperes. Se eu estou usando como elevador. E no lado 110, se eu estou usando como rebaixador, 300 VA por 110, 2,72 amperes. É a corrente que posso consumir do lado 110 dele. Então, especificação do transformador VA. Já tinha aí uma vez na mão um transformadorzinho que um cara que morou comigo, deixou comigo um tempo atrás, ele usava para ligar um roteador de internet, que era 110. E era 60 VA, pequenininho esse transformador. E uma amiga minha precisava de um transformador para ligar uma geladeira. Aí ela, não, mas isso aí é 220 por 110, eu preciso de uma geladeira 110, me empresta o transformador aí. Que jeito, um transformador de 60 VA para uma geladeira que consome
mais de 1 ampere, mais de 3 amperes aí em 220, dá mais que 800 VA. Então, sempre avaliar bem isso aí. Não é porque o transformador é elevador ou rebaixador que ele comporta qualquer carga de um lado do outro. Avalia pela capacidade de VA e pela corrente da tua carga. Tu vai estimar. A mesma coisa vai valer tanto para o transformador pequeno como para o transformador grande. Se pegar um transformador de distribuição aí, o Thiago deve estar manjar isso aqui de trás para frente, né? É. Isso aí deve saber de trás para frente, mas se tu calcular também vai dar aproximadamente aqui, ó, em kVA, na entrada e na saída, aproximadamente igual por fase. Então é batata. 3 ampere em 13.000 volts, 3.800, dá 200 ampere em 220 volts. Mas segue aquela relação. Mais ou menos entra e sai a mesma potência em volt ampere. Não importa o tamanho. Fonte de tensão contínua, onde é que a gente encontra isso aí? Pilhas, baterias, qualquer coisa que não inverta a polaridade. Né? Painel fotovoltaico, próprio fotodiodo que a gente viu lá, painel fotovoltaico. E na nossa mão aí, a gente vai ver ainda, quando voltar para a bancada e quando tiver aula prática aí, talvez não seja em eletrônica, seja em outra disciplina, vocês vão ver pontezinhas de tensão aí, tensão regulada. Dá um zoom aqui para aumentar a cara dessa fonte. Marca a tensão que eu tenho nos terminais e giro aqui para ajustar a tensão. Então eu consigo regular, eu quero mais tensão, menos tensão na saída. Tipo para usar em laboratório, tipo para ligar uma coisa experimental. O outro lado está marcando zero aqui. É a medição da corrente de saída. Então aqui ele mede a corrente. Claro, não tem nada entre os terminais, né? Então a corrente é medida é zero, não tem o que circular. Esse tipo de fonte eu posso vir aqui e conectar um fio curto-circuito entre a entrada e a saída. Ele vai inverter a situação aí. Ele vai marcar zero em tensão e vai marcar a corrente máxima que ele permite circular no outro lado. Esse tipo de fonte é seguro. Eu fazer o curto-circuito dos terminais para olhar qual a corrente que ela vai limitar. Aqui, inclusive, eu posso ajustar qual a máxima corrente que ela vai permitir passar. Um outro cursor. Mas isso aqui é mais quando vocês estiverem no laboratório, quando vocês estiverem testando equipamento, trabalhando realmente com eletrônico, com eletricidade. Quando a gente pegar na mão em casa, a gente vai ver uma fonte com essa cara aqui. Basicamente, no plug dela, ela vai ter convencionado aí, do lado de fora é o terra, o negativo, e do lado de dentro é o positivo. Plug circular. E é sempre bom dar uma... Oi? Tem umas plaquinhas eletrônicas que a gente consegue fazer essa regulagem também, né, professor? De tensão aqui? Tensão e corrente. Tem uns reguladores específicos para tensão e para corrente. A gente vai ver na aula hoje. A Perdão. gente consegue curto-circuitar a saída também e selecionar, acertar a corrente que eu quero que seja máxima de saída, né? Sim. Consegue regular. Nós vamos ver um desse tipo que regula a corrente, tá? Até porque vai um pouquinho além da nossa questão da disciplina. Talvez a gente veja lá com transistores, mas não é bem o foco. Mas essa que regula a tensão é bem fácil de fazer. A gente vai ver hoje na aula ainda. Um regulador pronto para isso. A gente consegue comprar um circuitinho, dimensiona ele, vê a potência que ele vai dissipar e ajusta a tensão de saída, como a gente quiser. E regula, ó. Se estiver tirando 1 mA ou 1 A, ele dá a tensão certinho na saída. É bem regulado. Outras formas que a gente vai encontrar por aí são essas fontes, tipo fonte de alta capacidade. Ele tem o quê? O tamanho de um tijolo maciço aí. Que tem bornes de saída. Inclusive esse aqui tem ajuste de tensão de saída. Mas consegue fontes aí com capacidade de corrente bem altas. Isso aqui é o quê? Pode usar para alimentar o sistema de alarme, o sistema de câmeras, algo assim. Esse tipo de fonte. E também tem as famosas fontes ATX de computador, né? Fonte AT, ATX. Que hoje em dia estão baixando até bastante o preço. Cada vez menos gente tem CPU, né? Para trocar a fonte. Mas eu tenho uma aqui, inclusive, pra gente dar uma olhada. Deixa eu pegar ela aqui. Se a gente for olhar aqui dentro, né? Tem que botar minha câmera também. Ela tem tipo 250 watts. Ela não tem o tamanho de um transformador. Do tamanho daquele transformador parecido com aquele 300 VA que a gente viu lá no anterior ali. Mas ela tem um monte de transformadorzinho pequeno ali dentro. Um magnético bem diferente. E o mais legal dela, a gente vai dar uma olhada numa placa de uma fonte ATX aí também. Não é especificamente dessa. Mas se a gente for olhar, a parte mais legal dela é que ela tem várias saídas reguladas ainda. Então cada uma das saídas tem uma tensão característica e uma corrente máxima que suporta.
Obviamente, a tensão característica vai estar ali independente do que tu botar de carga, mas a corrente da tua carga vai ser limitada. Vocês já têm alguma noção na prática aí? A gente vai olhar uma placa de uma fonte, tipo essa aqui que parece um carregador de bateria, 12 volts, 3 amperes. Tá aqui a especificação dele. Então a gente consegue entregar 36 watts na saída, porque é tensão contínua, né? Aqui embaixo a convenção que eu falei, ó, sobre o que vem dentro e o que vem fora do plug. Essa convenção aqui, ele mostra que por fora, eu vou dar um zoom aqui na minha tela, um pouquinho mais. Essa convenção aqui, ó, indica que do lado de fora do plug é negativo e do lado de dentro é positivo. Tá bem ruim a resolução da tela aqui, mas do lado de dentro, o pino de dentro é o positivo dessa fonte. Output, saída, DC 12 volts, 3 amperes. Outro tipo de fonte que vocês vão encontrar por aí também são essas fontes universais aqui, que consegue, com um switch, trocar várias tensões diferentes na saída. Não são carregador de notebook universal, né? Tem carregador de notebook que consegue regular a tensão ali e tem várias saídas. Mas isso aqui é uma fonte genérica aí, encontra bastante para eletrônicos diversos. Tanto que ela tem até os vários plugs diferentes. E na plaquinha dela diz ali, ó, entrada 110/220. Eu tenho que selecionar no interruptor o que é 110, o que é 220. Potência só 12 watts. Então não é uma grande potência, mas ela tem saída de 1.5 volts, 3 volts, 4,5, 6, 7,5, 9 e 12 volts. Dependendo de onde tu botar o cursor dela. Então ela é bem genérica, tu consegue trabalhar com vários equipamentos diferentes, só com uma limitação. O máximo que consegue drenar é 1 ampere. E se vocês forem olhar, 1 ampere vezes 12 volts, que é a máxima tensão, 1 ampere vezes 12 volts, dá 12 watts só. E ela consome até 18. Então, a eficiência não é muito alta. Ela consome 18 para entregar na saída só 12. Aqui que eu trouxe a ilustração dessa placa aqui, de uma placa de uma fonte TX, e é legal a gente dar uma olhada. Até de uma outra turma aí, um aluno me comentou e falou da potência real da fonte. E aí, se a gente for olhar aqui, tem uma fonte aqui que é uma fonte ATX, potência total 420 watts aqui. E a gente olha o que ela tem de entradas e saídas. Eu vou riscar aqui no meio a tabela, só para a gente dividir. Em cima a entrada, embaixo da saída, esse risco. Característica da entrada: 110 ou 220. Ela deve ter um interruptor para trocar lá atrás, né? Pode consumir até 10 amperes em 115, até 6 amperes em 220 volts. 50 a 60 Hz automático. Ok. Vejam as saídas agora. Quantas saídas diferentes ela tem? Ela tem tanta saída diferente porque o chicote aqui atrás, para alimentar a placa-mãe do computador, o chicote, de acordo com a cor, é uma tensão diferente. Eu não lembro agora se a vermelha é 5 ou amarela é 5, outra é 12, preto é terra. Não lembro exatamente a convenção de cores aqui. Até posso olhar aqui na placa. Aqui atrás, ó. De repente vocês não conseguem enxergar na câmera ali, mas veio então soldados chicotes aqui na placa. Diz quais são as tensões de cada um dos chicotes. Eu vou olhar aqui de perto, ó. Os amarelos são 12 volts, mais 12. Vermelhos são mais 5. Laranjas são mais 3.3. E aqui atrás não consigo ver o verde. Não, verde é um sinal. Mas então, ela tem um monte de saídas, né? Cada uma identificada por sua cor aí. E se a gente for observar aqui, ó, 3.3 volts, 30 amperes. É uma corrente bastante alta. Olha, uma bateria com capacidade de 30 amperes é bastante. Pensa numa fonte pequena que tem várias saídas aí. Em 5 volts, ela consegue entregar 30 amperes também. Só que olha a restrição que o fabricante bota aqui embaixo. Se eu multiplicar, vamos fazer a soma aqui das potências, olha só. Se eu multiplicar 30 amperes por 3.3 volts, isso aqui dá praticamente 100 watts. 99 watts, praticamente 100 watts aqui, em 3.3. 5 vezes 30 amperes dá 150 watts já. Então, a soma separada das duas daria 250 watts. O fabricante diz que só suporta 200. Motivo dele, de repente alguns estágios de conversão de energia comum, os dois, aquecimento, algo assim.
Do outro lado aqui também tem os barramentos de 12 volts, olha só, 12 volts V1, 12 volts V2. Cada um deles suporta 16 amperes separadamente. Só que a corrente máxima não é a soma dos 16, mas 16. É 26 só. Então, cuidado aí. Eu não consigo tirar 16 amperes de um barramento de 12 volts e 16 amperes do outro também. Eu consigo tirar 26 dos dois juntos. Então, cuidado. Olhar a especificação de cada uma das saídas, tu não tem ideia do que é o total delas, que tu consegue tirar no total. Aqui do lado tem outras duas fontes menores, olha só, se vocês forem ver, repete, é menos 12 volts e mais 5. Isso aqui são duas fontes auxiliares que têm potências mais baixas. São alguns sinais ali com propósitos específicos, mas basicamente a maior parte da potência é entregue nesses barramentos aqui de 3.3, 5 volts e 12 volts. 405 watts. E no total 420. Mas levem isso assim bem claro, olha só. A soma total que todas elas podem consumir junto é 420, mas as somas individuais delas excederia muito mais do que isso, porque elas têm partes em comum. E aí vocês encontram fonte ATX, mesmo tamanho, mesmo formato de carcaça, mesmo ventiladorzinho de entrada, mesmas cores e cabo de saída, que tem potências aí nominais de até 1000 watts. Claro, uma fonte 1000 watts vai conseguir produzir talvez 60, 80 amperes em 3.3, mesma coisa em 5 volts. Correntes bem mais altas também. Então, apesar de ter a mesma cara, olhar para a especificação delas. E aí eu pergunto para vocês aí, como é que ela consegue processar tanto mais energia tendo um transformadorzinho tão pequeno ali? Aí entra o negócio. A gente vai ver em seguida mais sobre isso aí. Isso que foi uma apresentação geral até agora. Agora a gente vai entrar numa coisa mais específica, olha só. Vocês olhando do lado da eletrônica agora. O que a gente faz com a energia? Como é que se acessa ela? Do ponto de vista de, eu quero qualquer fonte de energia, eu quero ter uma fonte regulada na saída. O que eu faço? Primeiro ponto. Se for uma tensão alternada, eu tenho a oportunidade de rebaixar ou elevar a tensão dela com um transformador magnético. E aí é aquela especificação que a gente viu até agora ali. Ele é limitado pelo VA dele, potência aparente dele, e relação de número de espiras de entrada e de saída, para elevar ou rebaixar a tensão. Beleza? Depois disso, tu vai transformar em alternada para contínua, porque praticamente todos os eletrônicos funcionam operando em corrente contínua. Então tu vai usar um retificador. Vocês já viram alguns tipos de retificador aí? Ponte completa, meia ponte. Vocês estão perdendo os cabelos de tanto mexer em capacitor e dar tamanho de capacitor e simular capacitor aí. Então, esse passo aqui vocês conhecem. Entendendo o transformador, vocês já chegam até aqui. Se vocês tiverem uma fonte de tensão contínua, vocês também vão chegar aqui e vão ter diretamente um ponto aqui em que vocês têm uma tensão contínua já. O que é comum entre os dois? Tanto baterias como pilhas, elas não garantem que a tensão seja contínua durante a operação delas. À medida que elas vão gastando a carga, vão envelhecendo, elas caem a tensão nos terminais. Também na saída do retificador, a gente tem uma tensão ondulada. Vocês já viram lá, várias vezes na aula, que a tensão ela é pulsada, tem uma certa ondulação. A gente aumenta o tamanho do capacitor, diminui a ondulação, mas nunca cai a zero. Sempre tem uma ondulaçãozinha residual lá. Então, a partir desse ponto aqui, é interessante a gente saber como tratar ela e como a gente poderia fazer para, nos dois casos, a ondulação ou uma fonte não regulada, aí, que varia a tensão na saída. Você tem duas formas de processar essa energia. Inicialmente, olha para dois lados. É usar um conversor chamado linear, que geralmente são conversores simples, eletrônicos, que usam poucos elementos, não usam elementos magnéticos, não tem transformador do lado de cá, conversor linear. Eles operam razoavelmente bem quando a tensão de saída é muito parecida com a tensão de entrada. Tu não está rebaixando de 400 volts para 10, tu está abaixando de 25 para 20 volts, ou 25 para 10 volts. Ainda que seja o dobro, o conversor linear lida bem com isso. Mas eles são limitados por um fator aqui, quase todos eles são limitados por um fator aqui, que é esse aqui. Que a eficiência deles vai ser muito parecida, próxima ao valor da tensão de saída por tensão de entrada. Então, pense aqui, se eu tiver um regulador desse tipo, um regulador linear, ele vai ser bem simples, vai ter poucos componentes, mas se eu rebaixar de 20 volts para 5 volts, eu acho que tenho até um exemplo com esses valores, 20 para 5. Tensão de saída 5, tensão de entrada 20. Vai dar 0,25 esse cálculo, né? Então eu vou fazer aqui.
Se a tensão de entrada é 20, tensão de saída é 5, dividido pela tensão de entrada é 20. Dá 25. 25% de eficiência. Ele perde 3/4 da energia que ele consumiu e entrega 1/4 na saída só. É ruinzinho. Pior ainda, ele vai produzir muito calor. Vai ter que botar um dissipador grande, vai ter que de repente botar um ventilador. Ele dissipa bastante energia, esse tipo de componente. Existem os tais dos conversores comutados. Aí nós entramos na classe de conversor da fonte ATX aqui. Ó. Os conversores comutados, eles fazem o seguinte, olha só. Se eu tivesse um transformador e ligasse direto na rede, eu teria que fazer um transformador muito grande. E os capacitores também seriam grandes. Por quê? Vocês lembram lá no dimensionamento do capacitor para o retificador de vocês? Um dos exemplos eu inclusive pedi lá. Vejam, façam para 50 e 60 Hz. Qual deles vai ter que ser o maior capacitor? Entre 50 e 60 Hz. O capacitor, quando vai retificar 50 Hz, ele é maior do que 60. À medida que tu aumenta a frequência, tu diminui o tamanho do capacitor que tu precisa para retificar aquilo ali. Ótimo, né? 50 para 60 Hz já dá diferença. Uns 15% de diferença no tamanho do capacitor já. Transformadores também. Se tu aumenta a frequência, tu consegue diminuir o tamanho do capacitor. E aí o negócio começa a ficar interessante. Não é exatamente proporcional a redução. Mas se tu aumentasse de 60 Hz para 600 Hz, tu já conseguiria diminuir o tamanho do capacitor e processar a mesma potência. Se tu aumentasse de 600 Hz para 6.000 Hz, melhoraria ainda mais. Não diminuiria 100 vezes o tamanho do transformador, mas diminuiria bastante. E esse tipo de fonte comutada, ou caveada, que são sinônimos, tipo essa fonte ATX aqui, ou tipo um carregador de bateria de computador, um carregador de celular hoje em dia, são conversores desse tipo comutado, eles são comutados aí na faixa de 30 kHz até 100 kHz. 100 kHz, pra gente ter uma ideia, é 100.000 Hz, né? 100.000 Hz dividido por 60, frequência da rede. Ele opera a 1.660 vezes a frequência mais alta que a rede. E existem conversores com frequências mais altas ainda. Então, olha só. Se ele usasse direto as tensões que chegam a tensão que chega da rede, ele precisaria de um transformador muito grande. Então, se gera artificialmente, internamente, um sinal que tem frequência muito mais alta. Claro, isso tem uma certa complexidade, né? Tu gerar um sinal que oscile 100.000 vezes por segundo. 100 kHz. Opa, sobrou um zero aqui. 100, isso aí, 100 kHz. 100.000 vezes por segundo. Eu tô falando um valor redondo, tá? Pode ser que seja 33, pode ser que seja 60 kHz, 50 kHz. É uma frequência bem alta. Aí ele consegue reduzir o tamanho dos componentes. Então, se a gente for olhar até mesmo essa questão da nossa ponte ATX aqui, se fosse o caso dela, né? Poderia ter vários transformadores aí para tratar diferentes saídas e rebaixar ela e ajustar a tensão dela com topologias de circuito claro adequados, não é um circuito simples só, mas com esse princípio comutado, de trabalhar com alta frequência e conseguir que os componentes fiquem muito pequenos. Tanto para o circuito ser pequeno, mas também eles ficam tão pequenos que o custo da matéria-prima para fabricar deles acaba sendo mais barato, apesar de um pouco mais de complexidade. Então, hoje em dia, pensando no preço do ferro para te fazer uma fonte aí de 400 watts e tu pega um transformador que rebaixa a tensão, ou tu pensar em fazer um conversor comutado desses, trabalha em alta frequência, tem componentes pequenos e leves, tem um alto rendimento, eu acho que é mais barato comprar o conversor comutado já. Não vale mais a pena comprar um transformador eletromagnético grande. Pense numa aplicação em que o peso é impacto monte. Um conversor que tu vai usar dentro do carro, dentro de um avião, uma coisa assim, para pendurar, levar no bolso, um carregador celular. Tu não ia querer um transformador eletromagnético de baixa frequência e seria um negócio grandão. Tu quer um conversor comutado em alta frequência que é bem pequeno. Esse tipo de conversor ele consegue atingir aí eficiências muito superiores a 90%. Que agora, olha só, indiferente da relação de tensão de entrada. Esse tipo de conversor conseguiria tensão de entrada em 300 volts, ou 311, 400 volts, uma saída de 10 volts. Ele conseguiria tranquilamente mais 90% de eficiência. Então, olha só, a relação de tensão de entrada e saída 30 vezes. Ele tem 90% de eficiência. Esse conversor linear,
Se eu tivesse uma relação de entrada e saída de 30 vezes, ele teria 1/30 de eficiência. Seria horrível, linear. Então, ó, são duas classes completamente separadas. Desvantagem do conversor comutado. A maior complexidade, porque ele vai ter algum elemento magnético. Aqui embaixo tem um circuitinho só de exemplo, tá? Vai ter um elemento magnético, vai ter uns transistores aí que comutam em alta frequência, tem outras preocupações. Aqui vai bem aquele diodo rápido lá, que vai ter que comutar muito rápido, que a gente viu. Dentro dos conversores lineares aqui, eu já dividi em duas classes que a gente vai dar uma olhadinha na aula hoje. Existe aí dezenas, se não centenas de tipos diferentes de conversores lineares. A gente vai olhar só dois. Um deles é aquele regulador que usa o diodo Zener, que a gente já deu uma pinceladinha por cima lá como é que ele funciona. A gente vai ver que dá para dimensionar ele em 2 passos. A gente só precisa dimensionar o diodo, olhando alguns dados dele, e dimensionar o resistor, tá feito. Vamos para o abraço. E existem reguladores integrados que já têm internamente uma referência de tensão e garante uma tensão bem estável na saída. No caso aqui, uns modelos que tem aqui são só 3 exemplos, mas existem aí também dezenas diferentes, que é o LM7805, que tem 0,5 volts na saída, mais 5 volts na saída. O LM7812 tem 12 volts na saída. E o LM317, que ajusta a saída, consegue ajustar, aumentar ou diminuir a tensão de saída. Então o LM317 é algo parecido com aquilo que a gente ia querer naquela fonte lá, para ajustar a tensão de saída por um cursor. Bueno, vamos passando aqui por cada uma delas e a gente já mata a charada. Os conversores comutados. Eles geram então internamente aí pulsos de alta frequência, já que a frequência da rede é baixa demais para eles. Também são chamados conversores chaveados ou conversores comutados, é a mesma coisa. Uma fonte ATX é comumente chamada uma fonte chaveada. Ela tem internamente indutores, transformadores e capacitores que são menores. Por quê? Aumenta a frequência e diminui o tamanho do capacitor. Aumenta a frequência, pode diminuir o tamanho do indutor e do transformador. Eles conseguem atingir eficiências bastante altas que, para altas potências aí, tem inversores e tem conversores de potência para acionar motores de 1 megawatt na indústria por aí. Tem inversor de potência que se vê aí para acionamento de motor, trabalha com 2, 3 CV tranquilamente, assim. E eles conseguem atingir eficiências aí com mais que 98%. Aqui eu faço aquela mesma observação do capacitor de filtro, que quanto menor a frequência na rede, maior o tamanho do capacitor. Então esses conversores vão bem para o oposto. Eles querem aumentar a frequência para diminuir o tamanho das coisas. Vou parar aqui um segundinho, vocês dêem uma olhada nesse circuito aqui e vejam o que vocês já entendem nesse circuito. A gente vai analisar ele ponto a ponto. Eu vou começar fatiando esse circuito em 4 partes aqui. Deixa eu pegar aqui e cortar ele. Primeiro, a gente só tem a fonte de entrada, né? Pode ser uma fonte de tensão contínua, pode ser uma saída do retificador, pode ser um monte de coisa diferente aqui. Uma bateria, um banco de bateria. Do lado de cá a gente tem a carga, que é o que está consumindo energia. Ah, pode ser o que for para nós. Eu botei um resistor aqui porque eu preciso consumir uma energia para ver o negócio funcionando, né? Eu vou cortar mais uma vez ali no meio aqui, ó, e vou dizer esses 2 componentes que estão aqui, ó, esse capacitor e esse indutor, vocês já viram ele em algum lugar? Mais ou menos assim, com essa organização? Se vocês olharem, esse capacitor está em paralelo com a carga, ó. Os terminais da carga são os mesmos terminais do capacitor. Ele tem mais ou menos o mesmo papel que aquele capacitor do retificador lá. Ele está ali para manter a tensão aproximadamente constante naqueles nós ali, né, na saída. Então aquele capacitor está ali para diminuir a ondulação da tensão ali. Beleza. Esse indutor aqui, ele está em série onde é que vai passar a corrente. A corrente vai passar por aqui, ó, que vai para a carga. O capacitor está em paralelo e o indutor está em série. O capacitor e o indutor, eles são elementos que são irmãos, mas ao mesmo tempo são opostos. O capacitor armazena energia na forma de tensão. O indutor armazena na forma de corrente. Se o capacitor armazena na forma de tensão e evita que a tensão varie rapidamente, porque ele tem energia armazenada, quando variar a tensão ele vai ou absorver ou devolver energia para que ela fique mais estável.
O indutor faz o oposto. Ele tende a manter a corrente constante. Então, o que o indutor faz? Mesmo que ondule a tensão, olha só, nesse nó X tem nó de cá, ainda que varie um monte de tensão nesse nó X, o indutor ele tende a deixar as coisas mais suaves e não deixar variar tão rápido a corrente que passa ali. Então, vamos dizer que o indutor filtra e tenta manter a corrente o mais constante possível. Se eu tiver um indutor com uma indutância super alta, ele vai deixar mais constante a corrente. Com uma indutância baixa, ele deixa ondular um pouquinho, mas ainda assim não é tão ruim. O que é interessante? Um indutor com uma indutância pequena, ele é menor, né? É barato, menorzinho. Então eu também aumentar a frequência também diminui o tamanho do indutor. É bom isso. Então, essa parte aqui intermediária, aqui no meio, então é um filtro que faz com que tudo que vier da entrada do circuito vai ser filtrado e vai passar mais suave possível. Vocês podem encontrar circuitos que inclusive tem 2 arranjos desse aqui. Tem um indutor, um capacitor, depois tem mais um indutor, mais um capacitor, aí tem a carga. Ele vai filtrar mais ainda. Tem 2 indutores e 2 capacitores. Mas vamos ao ponto onde a mágica acontece aqui, ó. Essa parte aqui do circuito. Aqui a mágica acontece. Aqui do lado de baixo você tem um diodo. É um diodo tipo rápido. Porque esse diodo vai ficar ligando e desligando bem rápido. Aqui em cima vocês vão ver ao longo da disciplina, a gente vai entrar na próxima aula em transistores já. Isso aqui é um tipo de transistor. Não é exatamente o que a gente vai ver primeiro, mas é um tipo de transistor, que é um interruptor eletrônico. Como se fosse um relé, só que um relé que não precisa mecanicamente mexer nada. Então, aquela parte dos semicondutores lá dentro dele, ele consegue, numa região dele, botar carga elétrica e tirar carga elétrica. Botou carga elétrica, ele conduz super bem. Uma resistência super baixa. Deixa passar corrente. Tirou a carga elétrica, ele interrompe a corrente, ele vira um isolante. Então é ótimo, é um semicondutor, né? Ora é condutor, ora é isolante. E tu consegue controlar por um terminal. Para ligar e desligar ele, que é esse terminal aqui. Então, à medida que eu mexo a tensão nesse terminal, chamado de gate, eu ligo e desligo ele. Pensa se fosse uma chave mecânica. Eu ligo ele, vai conduzir a tensão da fonte e vai ter a tensão da fonte em X. A fonte, mais ou menos 100, né? Vai surgir mais ou menos 100 em cima desse diodo aqui. Esse diodo está polarizado diretamente ou reversamente nesse caso. Vai ter corrente ou não vai ter corrente nesse diodo, se a polaridade é essa indicada aqui. Positivo em cima, negativo embaixo. Isso é uma parte bem importante do funcionamento do circuito, olha só. Nessa polaridade... Acho que não, né? Que é a mesma, né? Tá reversa, né? É isso, não vai conduzir corrente, perfeito. Tá em polarização reversa, ele não conduz corrente. Ele é um circuito interrompido, né? Ele é isolante nesse momento. O braço de cima conduz e ele está isolando, porque está reverso. Tem 100 volts nesse nó aqui, porque conduziu a tensão da fonte. Perfeito. Quando tem 100 volts, ele fica com uma tensão alta e começa a carregar esse indutor. E começa a passar energia para a saída. Só que, microsegundos depois, ó, rapidíssimo, ele liga, 2, 3 microsegundos, uma fração de tempo muito pequena, ele desliga o transistor de cima. Abre o circuito de cima. Abriu o circuito de cima, tem corrente circulando no L1. Já tem corrente circulando. Tu não pode interromper abruptamente a corrente no L1, porque a corrente é a energia circulando dele. Se tu interromper, ele vai te dar uma sobretensão ali. Não pode acontecer. O que acontece nesse momento? Entra em condução esse diodo, ele assume automaticamente a carga. E a corrente circula por aqui, ó. Segue circulando e ela vai vir uma parte do capacitor, uma parte do resistor, e vai circular aqui também, entregando para a carga e entregando para o capacitor. A corrente do indutor. Não pode interromper a corrente do indutor de forma nenhuma. O diodo está ali para garantir isso. Microsegundos depois também, muito pouco tempo depois, volta a iniciar o ciclo. Conduz em cima, desliga o diodo embaixo e volta a carregar o indutor. No momento que começa a carregar, ele joga a energia da entrada para a carga. No momento que inverte, bloqueia em cima e conduz embaixo, ele fica só jogando a energia do indutor para a carga. Não pega mais energia da fonte. Então, esse é o segredo. O que acontece no nó X aqui no meio? Eu vou abrir esse circuito aqui para nós. Vou abrir esse circuito aqui que está simulado já.
A gente vai dar uma olhadinha nele. Esse é o circuito que a gente está vendo lá. Vou simular ele aqui. Dividir horizontalmente. Botar aqui a tensão da fonte. Vocês vão olhar aqui. Olha o tempo de simulação. Eu rodei só 10 milissegundos aqui. Lembra que um ciclo da rede é 16 milissegundos? Um ciclo da rede é muito maior que isso aqui. Então isso aqui a gente está simulando um tempinho assim, ó. Muito menos, uma fração do piscar de olhos. Esse tempo simulado é super rápido. Tensão em X. Nessa fração de segundo aí, que deve 10 milissegundos deve ser um décimo de uma piscada de olhos. Ele já ligou e desligou, sei lá quantas mil vezes aqui, eu posso fazer a conta, mas quantas mil vezes ele ligou e desligou aquele M1 em cima. E a tensão no AX. Ora ela vai ficar igual a tensão da fonte, ora ela vai para zero, que é quando entrou em condução. Então fica alternando, ela tá, liga a tensão da fonte, vai para zero, liga a tensão da fonte, vai para zero. Tá, mas qual é o negócio por trás disso? Qual é a vantagem por trás disso? Deixa eu botar aqui agora a corrente que tem na L1. Ok? Vamos olhar bem de perto. Toda vez que liga esse M1 de cima, ligou o M1 nessa parte aqui, começa a subir a corrente no indutor L1. Sobe a corrente. Tá? Botando energia nele, cada vez aumenta mais a corrente. No momento que tu desligou o M1, a tensão vai para praticamente zero, esse diodo conduziu, e começa a decrescer a corrente no L1, no indutor. Quer dizer, se decresce a corrente, quer dizer que ele está entregando energia para diante. E logo depois volta a iniciar o ciclo. Entre condução M1, sobe a corrente. Desliga, desce a corrente. E vai que vai. Qual é o efeito geral disso? Que a gente vai olhar que é a parte que importa de fato. Logo que ligou, ele deu uma osciladinha ali e já se acomodou no valor correto. Mas eu vou botar aqui agora o que nos importa, que é a tensão da carga, né? Afinal, não adianta eu ter um monte de circuitaria aí e a tensão não ficar estável. Essa aqui é a tensão que se forma na carga. Não sei se vocês lembram, chegaram a ver, lembram do valor numérico mais ou menos, mas a gente tinha ali um circuitinho nos exemplos que a gente tinha lá, que a gente começou com 10 microfarad no capacitor, e a gente foi aumentando a capacitância até a ondulação ficar bem pequenininho da tensão, até a ondulação ficar menos de 1 volt. A gente viu lá que a gente precisava de mais de 100 microfarad de repente para chegar numa ondulação pequena. Lembra lá, Thiago? Tinha um exemplo. 100 microfarad a gente chegou. Eu acho que em torno de 75 ficava bom já. Isso. Olha o detalhe, naquele exemplo, a corrente eu acho que era 10 vezes menor do que a corrente de carga que tem aqui. A corrente de carga aqui é maior. A corrente de carga maior causa mais ondulação. Aqui nós temos só 10 microfarad. Aí vocês olham aqui, mas tem ondulação na carga, né? Tem ondulação, não é bom esse negócio então. Vamos pegar e vamos calcular quanto é a ondulação aqui. Eu vou puxar os medidores aqui, ó. E vou botar aqui na tensão da carga. A máxima tensão e a mínima tensão aqui. Vamos ver quanto é que vai dar. Olha, a ondulação aqui foi 42 milivolts. Deu 0,04 volts a ondulação. Com um capacitor de 10 micro. Bem pequenininho. E com uma corrente de carga razoável. A corrente, se não me engano, são 25 volts aqui. Deve dar 250 mA de corrente de carga. Uma corrente razoavelmente alta. Então, olha só a vantagem desse negócio. Ele tem que ter um transistor lá para ficar comutando em alta frequência, mas diminui um monte e a ondulação da saída também cai. A ondulação fica cada vez menor, a tensão da saída. Então, a gente ganha uma série de coisas aí. Diminui o tamanho do indutor, diminui o tamanho do transformador, diminui o tamanho do capacitor. E a ondulação na saída ainda fica muito pequena. Então, é um baita negócio essa questão de circuito comutado. Os inversores aí também funcionam nesse princípio, mais ou menos. Só que os inversores não funcionam para gerar uma tensão contínua na saída. Os inversores geram uma tensão que vai variando no tempo, né? É um seno, hora eles geram uma tensão mais alta na saída, hora uma tensão mais baixa, mas seguem o mesmo princípio. Para regular a tensão de saída, basta ajustar a duração desse pulso aqui, ó. O tempo que o M1 fica ligado. Se o M1 fica ligado mais tempo, olha só o caso extremo. Se o M1 ficasse ligado 100% do tempo, o que ia acontecer? 100% do M1 ligado vai ter sempre a tensão na fonte passando para cá, ó. Direto. O tempo todo.
Então, ele passaria para a saída a mesma tensão da entrada. No caso extremo oposto, o M1 está o tempo todo desligado. Quer dizer, a duração desse pulso aqui é zero, né? Praticamente não liga, bem curtinho. Teria praticamente 0 volts, porque ficaria o tempo todo conduzindo por baixo aqui só. Praticamente 0 volts a saída. Esse tipo de... Olha só, isso aqui é só um tipo de conversor, tá? Uma topologia de conversor comutado. Existem outros aí. Mas esse aqui, quanto mais tempo, quanto maior a duração desse pulso, maior a tensão média da saída. Ele meio que se ajusta automático isso. Não importa a carga que tu botar, quanto mais tempo o M1 fica ligado, maior a tensão surge na saída, proporcionalmente à entrada. Então, se eu ligo, nesse caso aqui eu liguei por 1/4 do tempo, ó. Por uma fração fica ligada, por 3 fica desligada. A tensão de saída é aproximadamente 1/4 de 100 volts, olha só. 100 volts na entrada, 25 na saída. Então, tem lógica isso, né? 1/4 do tempo fica ligado o M1, a tensão da saída fica 1/4 da tensão de entrada. Mas isso aqui vale para análise desse circuito, tá? Tem dezenas de outros circuitos diferentes e aí não vale uma análise tão simples assim. Mas já vale para tentar entender a ideia, olha só. Ele gera um sinal artificialmente de alta frequência no X1, em X aqui no meio, e essa saída aqui é um filtro, que tenta fazer a média desse sinal que tem no X. E a média é a tensão que vocês querem na saída. Mas a tensão, no caso, aí ficou a mesma. A tensão da entrada é 100 volts, né? De entrada e de saída. A tensão da entrada, nesse caso aqui, é 100 volts, né? E da carga é 100 também. Na carga é 25. Tá aqui, ó, do lado Ah, tá. no gráfico aqui. Olha só, se eu quisesse ter outra tensão na saída, eu quero ter 10 volts na saída. Eu vou diminuir, olha só, uma coisa aqui. Vou rodar de novo a simulação. Se eu quisesse ter só 10 volts na saída, quer ver como é que vai funcionar agora? Parei aqui. Eu ajustei um parâmetro ali que fez ficar mais curto o pulso, tá vendo? No VX. Eu ajustei para ele durar 1/10 do período só, esse pulso no VX agora. 1/10 do período, se olhar a tensão na carga, vai ser aproximadamente 1/10 da tensão na entrada. Aproximadamente, ó. Ficou, na verdade, 11,3. Não deu tão preciso, tá? Foi uma aproximação grosseira que eu fiz aí. Mas, mais ou menos, ele segue essa lógica. Eu faço os pulsos duram mais tempo, mas ainda assim eles são em alta frequência. No caso, reduz a Passa. frequência. Não, a frequência segue a mesma. Tem um pulso, o período dela vai ser o mesmo. Não mudou o tempo, assim, ó. Se eu olhar o tempo entre um pulso começar e outro começar é o mesmo. Ele só alargou ou deixou mais estreito o final do pulso. Não. Essa é a ideia. Vamos fazer o oposto aqui agora. Deixa eu botar de volta. Vou botar para 80% aqui da duração do pulso. Parei, já rodou bastante simulação. Nesse caso aqui, a duração do pulso VX, ó, é super longa e ele fica pouquinho tempo desligado. E se for olhar agora, ó, 79,67, mais ou menos. Proporcional, ó, 80% do tempo ele fica ligado, a tensão de saída é 80% da tensão de entrada. Esse circuito, vamos dizer, é uma simplificação, assim, é um dos mais simples que tem. Mas ele consegue uma altíssima eficiência. Vamos fazer um cálculo aqui de eficiência nele agora. Eu vou voltar para o parâmetro que tinha antes, ok? Era 2,5 aqui, para dar 25 volts na saída. Vou dar de novo aqui um pouquinho. Já rodou. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? A eficiência no circuito ela é calculada pela potência de saída e pela potência de entrada. Quer dizer, quanto de energia ele consegue de fato entregar lá em relação à energia que ele está consumindo, né? Então, vamos fazer um cálculo aqui. Potência de entrada e potência de saída. Se vocês lembrarem, tem uma forma de fazer cálculo de potência rápido aqui no LT Spice. Eu seguro Alt e clico em cima de alguma coisa aqui. Ele já dá um sinal que é a própria potência. Quando liga aqui a potência fica super alta, quando desliga ela cai para zero. Mas eu quero fazer uma média em forma de onda. Ctrl e clico em cima. Está consumindo 6,84 watts da entrada, esse conversor. Potência de entrada, então, 6,84. É negativo porque ele está consumindo, né? Se fosse positivo, ele estava gastando. Desculpe. É negativo porque aquela fonte está dando energia para o sistema. Se fosse positivo, aquela fonte estava gastando energia. Não é o caso.
Se a gente for olhar aqui na carga agora, se eu fizer a mesma coisa na carga, vou pegar a carga, Alt, clicar em cima e dar uma forma de onda aí em watts. Ctrl, clica em cima para fazer a média. 6,34 watts. Positivo. Quer dizer, a carga está consumindo energia. A fonte está entregando energia. A eficiência é potência de saída dividido por potência de entrada. E pela lógica, ele nunca pode sair mais energia do que entrou, né? Então, ela tem sempre menor que 1. Ou no máximo 1, se for 100% de eficiência. Vai ser 6,34 dividido por 6,08. Vamos fazer a conta aí. Puxar minha calculadora. 6,3409 por 6,8497. Deu 95,57. 92,57, perdão. Também é conhecido como 92,57%. Então é uma eficiência bastante alta ali, ó. Ele perde pouca energia, né? Ele entrega quase toda a energia na saída. Comparando com o exemplo que a gente viu de linear lá, olha, ele tá fazendo um bom trabalho, ó. Reduzindo de 100 para 25 com uma eficiência razoavelmente alta. E não é um circuito muito avançado, isso aí é um circuito bem tranquilo. Então, esse é o primeiro cálculo de potência. Vou deixar ele anotado aqui. Depois a gente pode precisar disso aí. Vamos voltar na questão da aula. Aqui. Esse é o circuito comutado. Aqui embaixo tem o resumo das mesmas formas de onda que a gente viu lá. Segundo circuito que a gente vai ver, que é aquele usando o diodo Zener, que é um regulador automático. O diodo Zener tem aquela característica que conduz ao contrário, então toda vez que ele estiver polarizado dessa forma e exceder a tensão própria dele, que nesse caso aqui esse diodo Zener é de 4,7 volts, então toda vez que ele exceder 4,7 volts ele vai conduzir reversamente. Vocês já conhecem o lado esquerdo aqui desse circuito. Então, pro lado de cá tem uma fonte como vocês já conhecem, que gera uma tensão mais ou menos ondulada na saída, mas de corrente contínua. E aqui a gente tem a carga, um resistor de carga que não nos importa, é aquilo que a gente está alimentando. Esse circuito é adequado para fornecer baixas potências. Aqui no meio a gente tem dois componentes que compõem esse regulador, que é um diodo Zener. Pode ver que ele tem uma leve quebradinha aqui na linha do catodo dele, para indicar que é o Zener. E um resistor em série. E qual a lógica disso aqui? O diodo D1 vai consumir mais corrente toda vez que exceder a tensão dele. E vai consumir tanto quanto for necessário para que a queda de tensão sobre R1 resulte na diferença na tensão da fonte para os 4,7 volts que ele tem na saída. Olhando assim, primeira coisa, a gente tem que dimensionar o diodo D1 de forma que ele comporte a aplicação aqui. Eu vou dizer, ó, é 4,7 volts e eu defini a corrente que vai consumir. Em duas situações, ó, a corrente mínima que minha carga vai consumir é 2,35 mA, é uma corrente baixinha, mas pode ser usado para um receptor de controle remoto, algum circuitinho pequeno aí. E a corrente máxima que ele vai consumir é quase 5 mA, 4,7 mA. Esses valores fecham, ó, com essa tensão. Podemos substituir aqui por um resistor de 1 ou 2 kΩ. Só para dar essa especificação. Fique claro, né? Essa corrente está na casa de miliamperes aí, porque isso aqui não é uma fonte para gerar uma grande capacidade de corrente. É uma fonte, de fato, para uma operação num circuito pequeno, alguma coisa assim. Vamos ao processo de projetar esses dois componentes. Primeiro ponto, eu selecionei já um diodo aqui que é mais ou menos compatível, porque ele tem a tensão que eu quero na saída. E a gente vai ver alguns dados dele. Guardem mais ou menos aqui o circuito. A gente vai dimensionar R1 e o diodo D1. A gente já tem especificado a corrente máxima e mínima na carga. E agora eu vou passar para vocês uma especificação de que eu já simulei esse circuito e a ondulação da tensão na fonte tem uma tensão máxima e uma tensão mínima aqui. Então tem a tensão máxima na fonte e a tensão mínima na fonte, tem a corrente máxima na fonte e a corrente mínima na fonte. Tem esses quatro valores.
Eu preciso saber essas relações de correntes e tensões máximas e mínimas para dimensionar esses dois componentes do meio. Vamos seguir aqui pela definição das variáveis aqui de baixo. V Zener é a tensão que o diodo suporta, 4,7 volts. E Zener é a corrente máxima que ele suporta. Nesse caso, esse modelo de diodo aqui suporta 75 mA, olha só. Como é que eu sei isso aqui? Eu vou abrir aqui a folha de dados dele e vocês vão ver que não é difícil encontrar esse dado, essa informação na folha de dados desse componente, no datasheet dele. Eu abri aqui o N750, vem junto no mesmo datasheet, na mesma folha de dados que outros diodos. Então, se a gente abrir aqui, é uma folha de dados que diz, na série de diodos, um N746 a 759, também tem informações do N957A ao 986A, tem um monte de componentes diferentes, tem umas tabelas aqui com várias características diferentes, e as tensões que esses vários componentes suportam, componentes diferentes, tensões diferentes, né? O mais baixo dele é 2,4 volts e o mais alto é 110 volts. Todos diodos tipo Zener. Todos eles têm 500 mW de potência máxima que ele consegue dissipar. Inclusive tem dois lugares, tem 500 mW aqui também e as mesmas tensões aqui embaixo também. O 1N750, se eu for rolar aqui para baixo, depois a informação mecânica dele que tem aqui, com as cotas do tamanho dele, diâmetro do corpo, comprimento do corpo, diâmetro dos terminais, comprimento dos terminais, informação de temperatura de operação também. Lá embaixo tem uma tabelinha. E essa tabela que a gente vai olhar agora. Esse diodo aqui, um N750, está aqui. Ele tem 4,7 volts da tensão Zener dele, quer dizer, ele vai regular em 4,7. E a corrente máxima que ele deve passar por ele, o circuito dele dimensionado para isso, é 75 mA de uma forma conservadora, podendo chegar até 95 mA. Então eu vou dimensionar ele para 75 mA, para não exceder isso aqui e não queimar de cara. Então, maximum desse Zener current aqui, corrente máxima que ele pode atravessar ele naquele sentido, reversamente. Que esse cara aqui. Então a corrente máxima nele aqui. Não tirei esse valor da minha cabeça. Isso aqui o fabricante me disse. Esse fabricante me disse também. Eu vou querer encontrar o resistor R1, eu não sei a resistência dele. Então, como é que eu começo aqui? Lembra aqueles 4 valores máximos e mínimos que eu disse? A máxima tensão que tem na fonte, porque ela não é regulada. Eu vi na minha simulação que é 38 volts. A mínima tensão da fonte. Ela vai caindo ao longo do tempo, né? Ao longo de um ciclo, 18 volts. Isso aqui porque é uma fonte não regulada que é a saída do retificador. Fica ondulando. A corrente máxima que vai ser consumida pela carga é 4,7 mA e a corrente mínima é 2,35 mA. Por que eu preciso saber isso? Por causa daquela relação. Se nós formos olhar aqui, que quando o diodo... Desculpe, quando a carga estiver consumindo pouca corrente, o diodo vai assumir toda a corrente da carga. Quando a carga estiver consumindo a corrente máxima, essa corrente vai se desviar uma boa parcela e o diodo vai consumir menos aqui. Por isso que eu preciso saber essa relação. Tendo todos esses valores aqui, que a gente olhou, 2 aqui estão pela simulação do retificador, e 2 estão pela própria especificação que eu dei, é só isso que eu vou querer consumir na carga, eu substituo dentro das duas expressões que tem aqui. As expressões são o valor mínimo que o resistor tem que ter. Resistência mínima. É tensão máxima da fonte, está lá em cima, menos a tensão do Zener, está lá em cima também. Dividido pela corrente máxima da saída, 4,7. Mais 90% da corrente máxima do Zener. 90% da corrente máxima do Zener. 0,9 vezes isso aqui. 75 mA. Façam aí para me conferir a minha resolução aqui, só para não deixar um número furado para vocês aí. A aula está gravada, então eu posso deixar um erro aí. Vamos fazer as contas. Tensão máxima da fonte, 38 menos 4,7, 33,3 volts.
Corrente máxima da saída. Desculpe. Corrente mínima da saída. Corrente mínima da saída essa aqui. 2,35. Mais 90% dos 75 mA. Vou recalcular isso na calculadora. 90% dos 75 mA dá 67,5 mA. Mais a corrente mínima, 2,35. 69,85 mA está aqui. Então, 69,35 mA embaixo, tensão em cima. Dividindo pelo outro. 33,3 volts, conferindo, dividido por 0,06985. 476 ohms, aproximadamente. Aproximei um valor aqui. Detalhe, esse é o valor mínimo. Existe outra expressão que dá o valor máximo da resistência. Esse valor mínimo evita que passe mais do que 75 mA no Zener. Evita que ele queime. Por isso que se usa a corrente do Zener aqui. Inclusive, ele evita que passe mais que 90% da corrente do Zener, para não chegar no limite. E o valor máximo é o oposto, que é quando a carga for consumir a corrente máxima e não tiver quase nenhuma corrente no Zener. Quando quase toda a corrente for para o resistor. Então, a expressão é parecida, que é tensão mínima na fonte menos a tensão no Zener, que vai dar 13,3. 18 menos 4,7 lá em cima. 13,3 volts. E essa parte da corrente saída máxima vezes mais 10% da corrente do Zener é 12,2 mA. 1090 ohms. Agora aqui, nós ganhamos dois limites. Ó. A resistência mínima é essa, a máxima é aquela. A mínima é essa, a máxima é essa. Tem como achar um valor aqui no meio, né? Qualquer valor aqui no meio vai fechar. Se tivesse mal dimensionado, tivesse escolhido algum componente errado, ou quisesse uma corrente muito grande na saída, que não teria como fornecer com esse circuito, daria uma relação aqui impossível. Supomos que deu 500 ohms a resistência mínima e a resistência máxima deu 200. Não é possível achar nada no meio dos dois, né? Se a mínima é 500 e a máxima é 200, não tem como achar no meio. Agora, se a mínima é 500 e a máxima é 1090, existe uma faixa no meio. Eu poderia escolher 1000, 800, 750, está no meio dessa faixa. Eu gostei de um número bem redondo. Eu peguei 500 aqui no meio do caminho. Então, peguei um pouquinho acima de 476, peguei 500 ohms. E eu já vou pegar aqui esse circuito já montado, para a gente já simular ele conforme ali. Diodo Zener aqui. Estou abrindo ele. Não é esse aqui do retificador, né? Vou calculando a minha potência aqui agora, medida nesse componente, 0,1215 miliwatts. Dividido por 1,5909. A eficiência ficou terrível aqui, 0,07. Vou fazer vezes 100 para dar em porcentagem já. 0,7%. Aí vocês me veem mal, né? Mas é mais ou menos o que pode se oferecer com um regulador desses. Ele é bem simples de fazer, de montar, mas ele perde boa parte da energia. Ele é interessante só quando realmente eu tenho uma carga bem pequena, uma potência bem pequena, e não vale a pena implementar um conversor mais complexo aí, que tem vários outros componentes. Ele é o basicão para se fazer. Então a gente já viu a comparação de um conversor que tem uma potência uma eficiência super alta, que era aquele comutado lá, 92%. Um com uma eficiência bastante baixa. E agora já vê um terceiro, que é intermediário aí. Tem vantagens e desvantagens também. A minha conta é 0,8%. 0,08? Voltando aqui para o início, o último tipo ainda está dentro dos conversores lineares, né? Então ele tem um princípio de operação que dissipa energia ainda. Não é eficiência tão alta. Mas a gente vai pegar aqui uns exemplos e olhar o que eles são. Os reguladores lineares integrados, eles são circuitinhos pequenos que nos apresentam aí como um encapsulamento com 3 pinos só. Bem simples. Alguns modelos que eu botei aqui como exemplo, que são esses 7812, 7805, tem 12 volts de saída constante ou 5 volts de saída. Para conseguir isso,
obrigatoriamente ele tem que ter tensão maior na entrada. Então ele suporta tensões de entrada aí de 14,5 a 30 volts. A tensão de saída pode ser 12 ou 5 volts, depende do modelo. E uma corrente máxima de 1 ampere. Então ele já é um regulador linear que gasta energia, mas ele consegue uma corrente bem alta na saída. Bem interessante. Tem funções como proteção contra curto-circuito, proteção térmica contra sobrecarga. Se ele aquecer demais, ele desliga automático. É interessante, né? E bem pequenininho, olha só. Dimensões dele, sem os pinos, bem pequeno o corpo dele aqui. 15,5 milímetros, 10,2 milímetros, que é 1 centímetro, aproximadamente 4,2 milímetros a altura dele. É um componente razoavelmente pequeno, hein? Bem tranquilo. O que eu preciso para usar ele? Um componente desses. Saber o diagrama dele aqui, de montagem. Entrada, input, tensão de entrada. Volta de 14 a 30 volts, inclusive uma tensão que estiver ondulada nessa faixa também suporta. Tem que botar um capacitorzinho na entrada aqui, 0,33 microfarads, só para desacoplar ruídos ou algo que tenha esse nó aqui. É obrigatório. Terminal 2, terra. Terminal 3, saída de tensão bonitinha, regulada. Obrigatório botar um capacitor aqui de 0,1 microfarad. Ou 100 nanofarads, que é a mesma coisa, 0,1 microfarad, convertendo. Então, obrigatório botar um capacitor pequeno na entrada e um capacitor pequeno na saída. Mas não tem mais nada, olha, não tem indutor, não tem outros capacitores, não tem outro resistor, outras coisas. Sozinho ele funciona. Dependendo do XX aqui do modelo, é a tensão de saída. Como é que fica isso, olhando para o componente e me dizer o que são os pinos dele? Esse especificamente, ó, o pino input, entrada, é o da esquerda, olhando de frente aqui. O pino do meio é o terra e o pino da direita é a saída. Mais ou menos fecha com o diagrama, né? Não fica muito diferente. E aqui embaixo no diagrama também fala, ó, 330 nanofarads, ou 0,33 micro, e 100 nanofarads, ou 0,1 micro, pro terra também, pro terra e pro terra. O cara botou uma propaganda por cima e cortou os terra do circuito ali. Mas é simples de usar ele. Única preocupação. Vamos pegar um exemplo aqui para descobrir qual a potência que ele dissipa de energia. Por que isso? O conversor linear ele tem uma característica. Todos eles têm. Esse aqui dá para ver bem certinho ela aplicada. Que é a mesma corrente que passa por ele é a corrente da carga. Se eu consumir 1 ampere na saída, ele vai consumir 1 ampere na entrada também. Tá? Lógico, né? Não é tão lógico. Mas é assim que eles funcionam. Se tiver 30 volts na entrada e 5 volts na saída, quanta potência eu estou consumindo na entrada? 1 ampere vezes 30 volts. 30 watts de potência na entrada. Quanta potência tem em saída? 5 volts vezes o mesmo 1 ampere. 5 watts. E a diferença disso, energia não se perde, se transforma. A diferença entre o que entra e o que sai fica em cima dele. Ele dissipa na forma de calor. Nesse caso aqui, ele dissipa na forma de calor 25 watts. Esse exemplo. E só entrega 5 na saída. Essa propriedade... Se ligar ele invertido... Aí ele não transforma nada, ele explode. Não, ele não faz mágica. Sim. Eu não consigo levar de 5 para 30, não é mágica. Ele só rebaixa. Tá certo. Como diz meu chefe lá, aí a fumacinha mágica foge de dentro e ele para de funcionar. Mas olha só, isso foi só um exemplo, com valores. Eu vou botar um aqui embaixo que tem todos os cálculos, detalhes, olha só. Se a tensão de entrada pode ir de 10 a 25. Ela pode estar ondulada, ela pode ser uma bateria que pode carregar e descarregar. É uma tensão que não é regulada. Ok? A tensão que eu quero na saída é 5 volts só. Nesse caso, eu não vou usar o máximo dele, eu vou usar só 100 mA, ok? Então a corrente de carga é em mA, 0,1 ampere. A queda de tensão, a diferença da tensão entre entrada e saída é 20 volts. No pior caso, que é, quando tem maior tensão na entrada, é menor na saída. 20 volts de diferença. Quanto é a potência que vai ser dissipada em cima dele? Eu posso ir por 2 caminhos, olha só. Eu fiz aquele cálculo ali em cima e fiz assim. Calculei a potência que está entrando, calculei a potência que está saindo e diminuir uma da outra. Dá a potência dissipada em cima dele. Outra forma é
calcular a diferença de tensão entre os terminais dele e multiplicar pela corrente também. Vai dar a mesma coisa. A diferença, no nosso caso, o pior caso, ele vai ter 25 volts na entrada e 5 na saída. 25 menos 5 dá 20. 20 volts de diferença. 20 volts de diferença vezes 100 mA, que é a corrente que passa por dentro dele. 2 watts é a potência dissipada nele. Para esse caso. Se eu fizer outra conta, que é calcular a potência na entrada e a potência na saída, subtrair uma da outra, dá 2 watts também. Vou repetir ela aqui em cima para convencer vocês, inclusive. Não quero passar por mentiroso. Potência na entrada, 25 volts no pior caso, vezes 100 mA. 2,5 watts. Potência na saída, 5 volts, constante, vezes 100 mA. 0,5 watts. Diferença entre as duas, ele perde no meio do caminho. Diferença, 2,5 menos 0,5 watts. Igual os mesmos 2 watts lá. Os dois caminhos são exatamente idênticos. A potência na saída que é entregue é 0,5 watts, como está no cálculo aqui. Potência na saída. O cálculo da eficiência é potência de saída sobre potência de entrada, né? Eficiência. Potência de saída, ele entrega só 0,5. 5 volts vezes 0,1 ampere. Potência de entrada 2,5. 20% de eficiência. Vocês lembram que eu falei de uma propriedade lá em cima, bem no início, que dizia que a eficiência desse tipo de conversor linear é limitada pela relação entre tensão de saída sobre tensão de entrada. E se a gente olhar nesse caso, a tensão de saída é 5 volts, a tensão de entrada é 25. Vamos fazer o cálculo. Tensão de saída é 5 dividido por tensão de entrada 25. Pior caso, né? 0,2 ou 20%. Então, essa regra aqui se aplica a ele. É o máximo, né? O pior caso. Porque a gente pegou 2,5, 25 volts na entrada, que é a maior entrada de todas. Quando ele estiver operando com uma tensão um pouco mais baixa, tá bom, ele vai dissipar um pouco menos de energia. Mas esse é o pior caso que a gente precisa saber. O pior caso, a eficiência é 20%. No melhor caso, quando tiver com 10 volts. No melhor caso, 10 volts na saída, 5 volts na entrada. Eficiência, eu divido tensão de saída por tensão de entrada também. 5 por 10. No pior caso, ele tem 50% de eficiência. Digo, melhor caso, né? 50%, melhor caso e pior caso, 20%. Até agora eu trouxe aqui os dois reguladores daquele com tensão fixa, que é o LM7812 e 7805. Existe o LM317, que é só um exemplo de vários outros tipos de regulador que são ajustáveis. Esse regulador é legal porque você bota um resistor R1 ligado da saída para o terminal do meio e o outro resistor R2 ligado para o terra. E mexendo na resistência do resistor R2, pode ser com potenciômetro ali, com cursor, eu ajusto a tensão de saída. E vou mexendo nela. A expressão para se chegar na tensão de saída em função do R2, quer dizer, arrumar direitinho o valor do R2 para a saída que eu quero, tem que passar aqui por um cálculo. Ó. Eu tenho que usar uma corrente aqui, tem que usar uma tensão de referência, tem um certo cálculo para fazer, mas eu consigo definir os valores de R2 que eu quero para ter várias tensões diferentes na saída. Com esse tipo de regulador aqui. Então, é interessante. Posso mexer e ajustar durante a operação, eu posso precisar disso aqui para controlar algum parâmetro do meu circuito, até mesmo para alimentar um LED ou algo assim, eu poderia ajustar a tensão para aumentar ou diminuir o brilho. Então, um regulador com tensão ajustável. Não importa a corrente que está consumindo, aqui fique aquela tensão constante certinha sempre. Agora que a gente está falando de conversor linear, a gente está falando de várias potências dissipadas, né? Perda de energia. Vocês lembram que a gente viu umas aulas passadas aí que a gente podia pegar um negócio chamado resistência térmica, cada componente tem a sua, multiplicar pela potência sendo dissipada. Ele diz quanto está aumentando a temperatura do componente. Só olhando para as unidades a gente já vê isso, olha só. Potência watts, resistência graus Celsius por watts. Se multiplicar um pelo outro, corta o watt com watt, sobra só graus Celsius. Então, graus Celsius é o aumento da temperatura. Aqui embaixo eu trouxe ilustrado para explicar exatamente
como é que está organizada essas informações na folha de dados dos componentes, olha só. Muitas vezes vocês vão precisar ter um dissipador ligado. Seja num componente desse aqui, ó. Ele é feito, inclusive, com um buraquinho aqui para te parafusar ele no dissipador. Porque o dissipador, em contato com o metal ali, aumenta a capacidade de dissipar energia, porque diminui a resistência térmica entre o componente e o ambiente. Então, olha só, aqui embaixo pode ser um regulador desses. E você calculou a potência que ele está dissipando. Pode estar dissipando 2 watts, naquele pior caso lá. Se você botar ele solto no ar, sem nada, ele vai aumentar uma certa quantidade de temperatura interna dele, dependendo da resistência térmica do componente para o ar. Se a gente botar ele grudado no dissipador, a resistência térmica do dissipador em contato com ele resulta, no geral, menor, porque o metal do dissipador ajuda a espalhar mais rápido a energia que está sendo dissipada na forma de calor. Então, em geral, um componente, a resistência térmica entre ele e o ar, simplesmente deixar ele parado ali, de pé, a resistência térmica entre ele e o ar é bem maior do que a resistência térmica própria dele, mais a do dissipador, quando botar um dissipador grudado ali. Por isso aqui do lado, inclusive, nessa ilustração está dividido entre várias partes aqui, pequenas resistências. Mas eu posso confirmar com vocês que é isso aqui, ó. A resistência Junction Case, que é o nome dado lá, é lá a parte interna do dissipador até o metal externo dele. Seria a resistência lá interna dele até essa parte aqui metálica, que é a parte do dissipador, dissipa energia na forma de calor. E essa parte de cima aqui é um complementar, que é, se não tiver nada, se o componente está aberto, lá não tem dissipador, ela se chama Case Ambient aqui, que é simplesmente o próprio componente dissipando energia. E se tiver o dissipador, ela é a resistência térmica do dissipador, de fato aqui, que é muito menor sempre. Eu deixei aqui embaixo, proposto como uma atividade para a gente olhar junto alguns valores e calcular isso aqui. Olha só, usando essa expressão simples aqui. Temperatura ambiente mais a potência dissipada vezes a resistência térmica da temperatura de operação do componente. A gente já tinha visto em outra aula, então não é 100% novidade para vocês isso aqui. Essa expressão eu vou copiá-la aqui do lado, inclusive. Temperatura ambiente mais potência dissipada vezes resistência térmica igual a temperatura final de operação. Temperatura interna. Eu vou pegar os valores aqui de baixo, vejam só. Lá em cima, realize o cálculo térmico para os componentes analisados na aula. Lá em cima, no primeiro exemplo, tinha um transistor chamado M1. Naquela primeira simulação que a gente fez. E eu, inclusive, vou puxar o circuito de volta aqui. Era esse circuito aqui, e tinha um componente chamado M1 aqui em cima, que é um transistor. O que eu vou fazer? Vou calcular a potência em cima desse transistor. Quanta energia ele está dissipando? Alt-clique, média da forma de onda. Ele está dissipando 0,27 watts. É pouquinho, né? 0,27 watts. É quase nada. Mas vamos ver se isso é quase nada de verdade. Vamos ver que tamanho é esse quase nada. Potência do M1, eu vou chamar de PM1, 0,277 watts. Parece pouco. Agora, olha na folha de informações deles, tem isso aqui. Isso aqui eu copiei da folha de dados desse componente, daquele M1, daquele modelo lá. O que ele diz aqui? A resistência entre... Vou puxar mais um pouquinho para a gente ilustrar aqui. A resistência entre junction e case, que é essa de baixo aqui, ó, até a parte metálica dele, até a capa dele metálica, ela é só 1,1 Kelvin por watt, que é equivalente a graus Celsius por watt, nesse caso. Se eu botar ele em cima do dissipador. Se eu não tiver um dissipador e olhar a parte de cima dele, o outro lado dele, seria 18 graus Celsius por watt, que é equivalente, a variação de graus Celsius por watt ou de Kelvin por watt é a mesma coisa. Elas são equivalentes. O que quer dizer isso? Se eu botar um dissipador em cima do componente, top, vai ser 18 graus Celsius por watt essa resistência térmica. Aqui. Se eu botar um dissipador embaixo do componente, desse ali, vai dar 1,1 graus Celsius por watt. Então, uma resistência menor faz aumentar menos a temperatura dele interna. Isso é ótimo, né? Essa temperatura, essa é a variação da temperatura causada só pelo componente. Tem que ver agora se eu tenho um dissipador ou se eu tenho um ar do lado de fora. Olha a maldade agora.
Se eu tiver ar do lado de fora, que é a resistência total, junção até o ambiente, que é toda ela, se eu não tiver nenhum dissipador, nada em cima, se nós formos olhar esse diagrama aqui, seria a resistência total, sem ter dissipador, simplesmente o componente largado no ar, ela é 62 graus Celsius por watt, o maior caso dele. Fazendo essa expressão aqui, com esse valor de 62 graus Celsius por watt. Temperatura ambiente. Vamos dizer que vai operar a 50 graus. Dentro da caixinha dele lá está um pouco aquecido. Potência dissipada. 0,17 watts. Vezes resistência térmica, que naquele caso ali é 62. Que é o pior caso, eu não botei dissipador nenhum. A temperatura final de operação dele vai ser... ...50 mais 62 vezes 0,277. Opa. 17 graus é o aumento de temperatura, mais 50. 67,1 graus Celsius, temperatura de operação dele, interna, né? Então, olha aqui, esse é o caso daquele transistor, ele vai aumentar só poucos graus a temperatura dele, então chegou em 67,1 graus Celsius internamente. Isso aí é muito inferior, se eu não me engano, ele pode operar 120 ou 130 graus Celsius, não tem problema nenhum. Então, por esse cálculo térmico, ele trabalha tranquilamente, mesmo sem dissipador. Eu peguei o pior caso de pior resistência térmica, trabalha sem galho. Agora vamos ver o outro caso aqui, ó, que tinha aquela fonte com Zener, que era de D1, né? E o resistor R1. Que a gente já tem aqui em cima, inclusive os nossos valores aqui. Que a potência de entrada era 1,59, saída era muito pouco. E naquele caso lá, a única restrição que a gente tinha era que o diodo não podia dissipar mais de 500 mW, né? No caso, era o diodo. Essa folha de dados aqui é do diodo. 500 mW. Então, o que eu posso fazer para confirmar isso aqui? Se realmente está dissipando só 500 mW naquele diodo, eu posso puxar de volta lá a simulação que a gente já tinha. Eu vou lá, faço a medida da potência do diodo e faço a média disso. 214 mW. Nesse caso, eu olhei só para a potência dissipada em cima do diodo. Ele tem uma corrente pequena circulando, uma tensão fixa, 214 mW, ficou menos do que os 500 mW que o diodo suporta. Então, ficou abaixo, beleza, aquele diodo não vai queimar. O resistor R1, eu não tenho dados de fabricante nem nada. Porque o resistor, a gente consegue comprar com potências diferentes, ele tem tamanho diferente de acordo com a potência. Então, eu posso pegar o resistor e fazer a mesma tipo de análise, clicar aqui em cima e ver a potência dele, 1,24 praticamente watts. Então, comprando um resistor de 2 watts, tranquilo, bota no lugar de R1, 500 ohms, 2 watts. Não vai queimar. Uma potência maior do que a potência que eu simulei aqui e vi que ele vai dissipar. Fica seguro. O terceiro cálculo aqui, que agora a gente pode pegar o regulador LM7805 com os mesmos dados que a gente calculou. Vamos puxar aqui, ó. Os dados que a gente calculou para o regulador LM7805 aqui. Foram potência da saída, potência da entrada e potência perdida, que é 2 watts. Quais são os dados desse regulador que estão aqui na folha de dados? A gente tem uma resistência aqui, o Junction Case, que é uma resistência bem pequena. Mas se a gente for olhar, Junction Case, junção até o encapsulamento, significa isso, é só essa parte de baixo aqui. Quer dizer, se eu for botar um dissipador, eu sei que ele vai ter 5 graus Celsius por watt mais a resistência do dissipador. Que pode ter 4, 5, 8, depende do tamanho do dissipador. Um dissipador bem grande, vamos dizer 10 por 10 centímetros de alumínio puro aí, botar esse negócio
esse regulador grudado nele vai ter talvez 3 graus Celsius por watt, algo assim. Não tem como a gente querer botar não tem como atingir uma resistência muito pequena no dissipador porque o componente é pequeno. E já se eu deixar ele solto, sem nada, que é junction to air, que é a junção até o ar, é ele sozinho, solto, a Deus dará, sem nenhum dissipador, é 65 graus Celsius por watt, a resistência dele. Olha, 2 watts vezes 65 graus Celsius por watt é um incremento de temperatura razoável já. Vale a pena calcular. Eu vou calcular, então, fazer o cálculo térmico desse componente, que é o componente está dissipando 2 watts. A expressão é temperatura ambiente. Vou botar aqui 50 graus Celsius temperatura ambiente, porque afinal, dentro de uma caixa de algum regulador, de algum circuito, pode estar uma temperatura mais alta que o ambiente. 50 graus Celsius temperatura ambiente dele, na qual ele está operando, mais potência dissipada, 2 watts, vezes resistência térmica, 65 graus Celsius por watt. Isso aqui vai dar 180 graus. 180? Muito obrigado. Cálculo, 180 graus Celsius. E agora, será que esse negócio funciona? Eu tinha estimado mais ou menos que eu achei que ia ficar dentro da faixa dele. Será que ele suporta 180 graus Celsius? Quem pode nos dizer isso é o fabricante dele. Vou abrir aqui a folha de dados do componente. Eu já baixei ela antes, já tenho ela na mão aqui na hora da aula. Esse aqui é o LM7805, eu vou abrir ela aqui. Tá aqui a folha de dados do fabricante. Vai nos dizer, pode ou não pode. Não, 180 graus é a temperatura interna do componente que vai ficar se ele não tiver dissipador. LM78XX é genérica para toda a série de reguladores de várias tensões. E cadê a informação que a gente quer? Operating Temperature. Menos 40 a mais 125. Então, foi mal, gurizada? 180 não vai dar. Passou muito da temperatura nominal dele, fritou de longe aí, ó. Esse aqui vai durar 2, 3 segundos e já vai para o abraço. Deixar lembranças. Deixar saudades. Mas o que a gente pode fazer? Vamos ver outro cálculo aqui. Para aquela outra condição, olha só. Eu vou dizer que eu peguei um dissipador, que é um pedacinho de alumínio ali, uma folhinha de 3 milímetros por 4 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento. Um quadradinho de alumínio, botei nele. Vai ter pelo menos uns 10 graus Celsius por watt. Tá? Vamos fazer um design alternativo. Pelo menos uns 10 graus Celsius por watt tem o meu dissipador. Quando vocês compram um dissipador de alumínio, o fabricante diz, tantos graus Celsius por watt já. Mas no meu caso, então, o dissipador tem 10 e o próprio componente tem mais 5, ok? E aí, quando é que vai ficar a temperatura de operação interna dele aí? Quem é rápido na calculadora? Bem menos. 15 vezes 2, mais 50, né? 80. 80 graus Celsius. Tá bom, né? 80 tá dentro da faixa que o fabricante diz que funciona, né? Então, 80 é bem razoável, né? Vamos até aproveitar aqui agora. Estou na internet aqui, online o tempo todo. Dissipador alumínio 10 graus Celsius por watt. Tem uns caras vendendo por aí. Esses aqui são bastante grandes, não é tudo isso que eu quero. Eu queria um pequenininho. Se a gente pegar um dissipador grande, como é um de módulo aí. Esse aqui é um dissipador razoavelmente grande. Vamos ver. Um mais pequenininho aqui. Dissipador para memória RAM, mas é genérico, tanto faz. Vamos ver um outro aqui. Dissipador 10 por 10 milímetros. Vamos ver. Vamos ver o que o cara promete para esse aqui. Esse aqui não dá nem o valor da... Não dá nem o valor da resistência térmica dele. Esse outro aqui, vamos ver se ele vai nos passar. Feito para parafusar um TO-220. Exatamente aquilo lá. É feito para parafusar um transistor daquele tipo. Porque esse tipo de encapsulamento aqui se chama TO-220. Exatamente do nosso regulador. Então vamos ver se esse cara aqui é objetivo e nos diz aí. Dissipador de alumínio, rosca M3, transistor para transmissor, MOSFET. Aqui, esse modelo possui resistência térmica de 5,89 graus Celsius por watt. Olha aí.
Então, beleza, ó. Vamos pegar um dissipadorzinho desse aqui, que é pequenininho, fácil de encontrar por aí nas eletrônicas. Não é volumoso. Vamos botar nosso cálculo ele aqui. Vamos mudar nosso cálculo para fazer o valor certo aqui. 5,89 graus Celsius por watt desse dissipador, mais os 5 graus Celsius por watt do próprio dispositivo. Ou melhorou aqui, ó. Não vai sair caro esse negócio. Então vai ser 5,89 mais 5 dá 10,89 vezes 2 watts mais 50. Vai operar 71,7 graus Celsius. Fechou a conta? Fechou. Fechou, então? Vai operar um pouco mais frio ainda. Eu chutei um valor alto, mas um dissipadorzinho pequeno aí já opera bem melhor. Então, esse é o passo a passo para vocês confirmarem. Apesar desses reguladores aquecerem bastante, tu pode dimensionar ele, considerando esses tipos de resistência, se é ele sozinho para o ar, ou se é ele para o dissipador, somar a resistência do dissipador e dizer, vai operar ou não vai operar o negócio. Aí o caminho da solução.